Um grande salve, galera. Professora Poli da hora na área. Dá um close na prof. Agora corta para o material. Coloca a professora no cantinho. Rapaz, eu estou ficando muito boa nisso. Não é verdade? Meus amores, olha só. Vamos falar hoje de tipos e gêneros textuais, ok? O que acontece? Às vezes a gente está fazendo uma prova e vem uma questão falando sobre o tipo textual ou tipologia textual. Só que aí vem uma outra questão e fala sobre gênero textual. Prof, qual é a diferença entre tipos e gêneros? Vamos parar para pensar. Um dos dois grupos está me trazendo uma quantidade restrita, ok? E o outro traz uma infinitude de possibilidades. Qual dos dois vocês acham que vai trazer uma quantidade restrita? Ah, prof, muito fácil. São os tipos textuais, ok? Eu tenho prioritariamente, tá? Nós temos outros, mas prioritariamente, para questões de primeiro ano, a gente vai falar aqui, ó, de 5 tipos textuais. Eu vou trazer um de brinde, tá? Mas vamos aqui, via de regra, 5 tipos textuais. E os gêneros, opa, é aqui a setinha. E os gêneros textuais, eles são infinitos. Prof, seja mais clara, por favor? Lógico. Vamos parar para pensar, gente. Primeiro tipo textual é o narrativo. A gente sabe fazer um texto narrativo desde que a gente se entende por gente, não é verdade? É o primeiro tipo que a gente aprende na escola. Quando você volta das férias e vem a professora e fala o quê? Faça uma redação das suas férias. Você vai lá e contar o que aconteceu nas suas férias. Você vai narrar um fato. Agora, prof, onde entra o gênero aí? Gente, o gênero é a forma que eu vou narrar. É a prática social da tipologia. Prof, dá um exemplo mais claro ainda. Vamos parar para pensar em Dom Casmurro. Vocês gostam de Machado de Assis? Eu amo. Agora, vocês podem perceber que eu vou pegar um dos melhores romances de Machado de Assis, que é Dom Casmurro, e aí eu vou apresentar para os meus alunos do ensino médio. E aí eu vou pegar esse gênero romance. O que é um romance, prof? É um gênero. É um gênero que vai me trazer uma narrativa com muitas páginas, né? Que vai me trazer uma história um pouco mais complexa. E aí, como que eu vou apresentar Dom Casmurro para os meus alunos do ensino médio? Ah, prof, eu posso escolher o gênero romance, porque eles vão conseguir entender por meio deste gênero. Agora, gente, eu também quero levar a mesma história. Eu quero contar a mesma história de Capitu, de Bentinho, né? Dom Casmurro, para o meu aluno lá do fundamental, anos iniciais. Eu quero levar para eles. Gente, vocês acham que dá certo eu pegar o gênero romance de quase 300 páginas e levar para esse meu outro público? Prof, eu acho que você não vai atingir seu objetivo. É isso que é gênero. Porque em vez de eu escolher o gênero romance para narrar essa história, eu vou escolher o gênero quadrinhos. Ah, prof, legal. Aí sim. Então, o tipo narrativo, ele é o todo, né? Ele é o que traz a forma física, fixa. Agora, o gênero é a prática social que eu vou usar para exercer a tipologia textual. Professora, então eu entendi. Eu entendi, ficou muito claro para mim aqui agora. Então, tipo narrativo. O que é isso? Forma fixa. Tem que trazer lá narrador, tempo, personagem, enredo, espaço. Perfeito. Agora, o gênero. O gênero é a forma social que eu vou escolher para narrar determinada história para atingir o meu objetivo social. É exatamente isso. Porque com os meus alunos do ensino médio, eu consigo narrar essa história por meio do gênero romance, de 300 páginas. Em contrapartida, para os meus alunos do ensino fundamental, eu preciso usar um outro gênero, mais associado, por exemplo, à faixa etária deles. Ah, então entendi, prof. Então eu vou usar o gênero quadrinhos. Entenderam a lógica, amores? Simples assim. Então vamos pegar conceito, gênero e tipo textual. Primeiro, os tipos textuais, olha lá, eles trazem essa organização estrutural. A narração, ela vai narrar, opa, a descrição, ela vai descrever, o tipo informativo vai trazer informações,
O tipo argumentativo vai trazer pontos de vista, entendeu? Então a gente tem uma estrutura maior que gerencia como um todo os diversos textos existentes na sociedade, ok? Agora, e o gênero? O gênero, olha lá que bonitinho, tem a ver com a necessidade de uso. Como é que eu vou usar este texto? Gente, é muito fácil. Vamos parar para pensar na tipologia informativa? Maravilhoso. Professora, tipologia informativa é aquela que a gente usa para poder informar alguma coisa para o interlocutor. Perfeito, perfeito. Gente, eu posso dizer que um livro didático, ele traz a tipologia informativa? Traz. E qual é o gênero? É o livro didático. É o gênero. Você entra no ônibus. Aí lá no ônibus existe o tarifário. Tarifário é um gênero que traz a tipologia informativa. Vocês estão entendendo? Tudo é gênero. Por isso que eu falo que eles são infinitos, gente. Tudo que produz comunicação é gênero. Então, se você está olhando uma receita de bolo é um gênero. Se você está vendo um manual de instrução, manual de instrução é um gênero. Se você está lendo um e-mail, gênero. Mensagem no WhatsApp, gênero. Tudo que produz comunicação é o que, gente? Um gênero. Por isso que eu falo para vocês, eles são infinitos, não dá pra gente ficar contando, né? Mas você pode perceber que em cada gênero a gente vai ter o predomínio de uma tipologia textual específica. Entenderam a lógica? Olha como vai ficar fácil. A professora é uma querida. A professora trouxe aqui uma tabela que a gente vai preencher aqui juntinho. E aí vocês vão preencher comigo com as vivências de vocês, ok? Então vamos lá. Eu trouxe, deixa eu ver se eu trouxe um de brinde, ó. Trouxe. Eu trouxe o dialogal para vocês de brinde. Então vamos começar? Vamos começar aqui. Opa! Opa! Manter. Pá. Estão me vendo? Pronto, voltei. Podemos começar a preencher nossa tabelinha? Tabelinha da salvação. Gente, então a gente já sabe que qual é o conceito de tipologia narrativa. Você vai escrever aí agora. Vamos escrever juntinho com a prof? Bora, prof. Eu tô adorando entender sobre gêneros e tipos textuais. Se vocês ficarem bonitinhos, eu até ensino uma musiquinha para vocês. É, filho, você tá pensando o quê? Você tem que seguir a prof. Lá na prof você vai encontrar todas as minhas musiquinhas de gramática. A professora é cantante. Então vamos lá. Primeiro tipo que é um narrativo. Gente, na narração o que a gente faz? Vai relatar uma história, contar uma história. Vamos colocar aqui bem bonito, ó. Relata uma história, um fato, uma história, um fato. Eu coloquei o conceito nada errado, né? Mas tá bom, porque eu já tô vendo ali que o espaço tá sobrando. Então vamos apagar aqui. Olha, adoro as tecnologias. Vamos botar de outra cor também. Essa cor tá ruim. Então vamos lá. Conceito. Tipo textual narrativo. Ele traz uma forma fixa e um conceito básico. É o quê? Narra. Narra. Ou relata. Tanto faz. Relata. Uma história. Uma história. Um fato. Ok? Um fato. Um acontecimento. Enfim. Vamos ver as características? Sim, ó. Você vai colocar pente. Todo tipo narrativo tem que ter um pente. O que é pente, prof? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Tá vendo? E aí é isso que eu preciso que vocês entendam. Num romance de 300 páginas, que é um gênero, eu tenho pente? Tenho. Prof, eu tenho personagem, tenho enredo, eu tenho narrador, eu tenho tempo, tenho espaço. Nos quadrinhos, eu também tenho pente? Tenho, prof, lá a Turma da Mônica. Tenho narrador, personagem, tempo e espaço. Olha que interessante. Tá vendo? E aí, além do pente, você também tem o quê? Sequência de ações. Sequência de ações. Ó, vamos botar aqui ponto e vírgula. O que a gente pode trazer mais? A gente tem que ter conflito. Muitas vezes a gente precisa de o quê? Um clímax. Opa! Opa, opa, opa. Calma que a professora bugou aqui na tecnologia. Borracha. Voltei.
Tô quase, hein, gente? Tô quase. Tô só tentando achar aqui a caneta de volta. Achei, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, então coloquem aí, ó. Enredo, você vai colocar conflito, desfecho, sabe? Uma sequência mesmo histórica. Você vai colocar aqui muitos verbos, tempos verbais, verbos de ação. Fulano fez isso, fulano voltou, fulano chorou. E aí eu vou te trazer alguns gêneros. Gêneros que trazem a predominância da tipologia narrativa. Olha, a gente já viu uns, não já, gente? Coloquem aí, ó, romance. Ó, coloquem aí quadrinhos, quadrinhos. Conto que é uma narrativa curta. Tá vendo? Pode colocar fábula. Fábula é um gênero. Caramba, prof, mas o que é fábula? É quando você conta uma história e dá vida a seres inanimados. Por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga. Entenderam a lógica, gente? Então, se eu perguntar pra você o que é fábula, é um gênero. Qual é o tipo predominante? Quando eu falo predominante, gente, porque nós não estamos falando de uma ciência exata. Nós estamos falando de linguagem, a língua é orgânica. Então, a gente pode ter tipos textuais ali secundários. Tanto é que as bancas vão perguntar o tipo predominante. Então, qual é o tipo predominante num romance? Opa, tá contando uma história. Maravilhoso. Então, tá ali a tipologia narrativa como sendo a predominante. Beleza? Vamos pro descritivo? Bora, prof. Qual que é o conceito? Ele vai caracteriza seres, lugares, no caso, sei lá, ambientes, né? Quaisquer lugares, ambientes. Ele também faz a caracterização psicológica, né? De sentimentos, sensações, beleza? E aí, quando você lê um romance, eu quero que vocês entendam exatamente isso. Em vários momentos do romance, que traz ali, né, a tipologia narrativa como sendo a predominante, vocês conseguem identificar alguns fragmentos em que o autor para e começa. A sala é escura, quente, fechada. Ela tem os lábios assim, igual José de Alencar, Iracema, virgem dos lábios de mel, os cabelos negros, como a asa da graúna, longos. Então, a gente, no romance, a gente vai ter a tipologia narrativa como sendo predominante. E lógico, lembra? A gente pode ter tipologias secundárias ali, fragmentos em que a descrição é que é predominante, tá bom? Mas nos fragmentos específicos, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui características. Ó, adjetivos, cabelos pretos como a asa da graúna, tá vendo? Detalhes. Tem gente que não gosta de ler história, romance. Você pega um livro e aí tem gente que não gosta de quando o autor começa a usar a tipologia descritiva nos fragmentos. Quando ele começa com a ambientação. E a sala era assim, e os móveis estavam assim, 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 assado. Tá vendo? Ele deu um stop na narrativa para poder descrever. Aí tem gente que não gosta. E eu, particularmente, adoro. Porque eu me ambiento na história, tá bom? Então, você tem detalhes. Uso de verbos de estado. Lá em cima, o verbo de ação. Aqui, verbos de estado. Verbos de ligação. Iracema é a virgem dos lábios de mel. Seus cabelos são negros. Tá vendo? A sala está quente, a sala é fria, ok? E gênero, prof? Aqui a gente pode trazer alguns. Cardápio. Caramba, prof, cardápio é um gênero? Não sei se vocês se lembram, mas tudo que produz comunicação é gênero. Então você está no restaurante e aí você começa lá a comer seu prato. O que que você fez antes? Abriu o cardápio e você viu a descrição do prato. Quando você vai anunciar um produto na internet, lá no OLX, o seu anúncio, olha eu fazendo propaganda aqui sem ganhar nem R$1. Você vai fazer um anúncio de um produto na internet e aí você descreve o seu produto. Em bom estado, usado, nunca usado, né? É verde, é isso, é aquilo. Coloca aí, ó, anúncio. Anúncio. Retrato falado é um gênero. Tudo que produz comunicação é um gênero. Quando, Deus me livre, você é assaltado, você vai à delegacia e aí o policial pede para você fazer a descrição. Você faz isso por meio de qual gênero? Retrato falado.
tá bom? Coloca aí, ó, retrato falado. Ok, amores? Laudo médico. Caramba, prof, laudo é um gênero? Tudo que produz comunicação é um gênero. Ok, meus amores? Então vamos lá. Laudo. Quando você recebe um laudo, né, com diagnóstico, que a sua coluna tá assim, tá assado, você tem uma descrição por meio de um laudo médico, que é um gênero. Ok? Bom, vamos para a tipologia injuntiva. No texto injuntivo, você vai colocar aí, ó. Ele dá ordem, ele instrui, ele aconselha, ok? O interlocutor, o interlocutor de um modo geral, né? O interlocutor é a pessoa que está escutando aqui o discurso, beleza? E tem, obviamente, características, que é o quê? Verbos no imperativo. Verbos no imperativo. Aqui, ó. Ai, prof, eu preciso de que você me dê logo um exemplo de um gênero para eu entender melhor, tipo, textual e injuntivo. Claro, tá aqui, ó, manual de instrução. Quando você pega um manual, você não vê exatamente as orientações para que você use o produto? Para que você monte um produto. Você acaba de receber um produto que você comprou e você não sabe usar. Um produtinho de beleza. Aí vem usar à noite, passar de 3 em 3 horas. Tá vendo? Então, ó, passar. Prof, mas não tá no imperativo, tá no infinitivo. Pois é, gente. Tanto o imperativo quanto o infinitivo impessoal, vamos botar aqui, ó. Infinitivo, impessoal, são exemplos da tipologia, são características da tipologia injuntiva, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma receita de bolo, vamos colocar aqui receita. Prof, mas eu ainda não entendi. A tipologia injuntiva, ela quer moldar o interlocutor, orientar para que ele faça determinada coisa, tá vendo? Então quando você vê um manual de instrução, você não espera ali que esteja uma história para ser contada. Não. Você pede uma instrução, você acha que ali vai ter uma instrução que você precisa seguir passo a passo para poder usar o produto, para desempenhar determinada ação. Igual na receita de bolo. Eu vou colocar aqui, peraí. Superior e inferior. Onde que eu boto aqui, ó? Peraí. Agora eu vou botar aqui, tá? Só para vocês olharem e acompanharem aqui embaixo. Beleza? Receita de bolo, manual de instrução, coloca aí bula de remédio. Eu falei receita de bolo, a gente pensa em qualquer receita, tá bom? A bula de remédio. Você abre uma bula e tá lá, tomar de 8 em 8 horas. Ou então no imperativo, né? Tome o remédio às 8 horas da noite. Por isso que eu falo que o imperativo aqui, ó, ou o infinitivo pessoal, eles são muito protagonistas, tá bom? Na tipologia injuntiva. Vamos para a próxima? Bora, prof. Exposição e argumentação. Gente, vamos voltar aqui. Opa! Boa. Tô pegando aqui o esquema. Bom, vamos aqui para exposição. Aqui, você simplesmente vai ter o quê? O nome já diz, você está expondo a informação. Nesse caso aqui, ó, vamos preencher conceito. Peraí, que a prof tá aqui. Bom, aqui, ó, conceito. Você vai expor. Opa! Tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Você vai expor as informações. Tá aqui, ó. Informações. De um jeito objetivo. De forma objetiva, pragmática, técnica. Tá bom? Qual é a característica principal? O autor é o mediador. Ele é o mediador da informação. Beleza? Então, quando você tem lá um livro didático,
Você tem o delta S sobre delta T, ele está preocupado em mostrar a informação para você, o dado, o conceito, ok? Aqui ele não traz ponto de vista. É somente uma mediação do processo da informação, tá? Ele é um mediador. Então, coloca aqui, ó. Era o contrário, tá? O autor é um mediador. Beleza? Professora, eu quero outras características da tipologia injuntiva. Ou, desculpa, expositiva. Vamos ver aqui? Vamos lá. O objetivo maior é a informação. O foco é a informação. É aqui que você vai ter, por exemplo, dados, pesquisas, sabe? Para você poder saber as fontes e você mediar essa informação. Show de bola? Não se esqueçam que, sobretudo, tem que ter neutralidade, tá? Ou seja, você não pode ver, você não abre um livro de física e você não vê a voz do cara que escreveu o livro dizendo: ah, eu concordo com as leis de Newton, eu discordo das leis de Newton. Não, ele simplesmente expõe o que são as leis de Newton. Acabou, ok? Ele é um mediador. A função dele é totalmente de ficar no backstage, fazer essa ponte. Professora, eu preciso de gêneros. Claro. Vamos pegar aqui, já falei para vocês, mas vamos colocar aqui de novo. Livro didático. Livro didático. Tá ali a informação. Ok? Vamos pegar aqui a notícia? Sim. A notícia tem como objetivo maior o quê, gente? A notícia é um gênero. E o objetivo maior é informar sobre determinado acontecimento. Ó, resumo. Resumo é um gênero, prof? Sim, é um gênero. Um gênero cuja tipologia informativa é predominante. E aí ele está simplesmente querendo informar para você sobre determinado, sei lá, filme de forma sucinta, sintética, tá bom? Sintetizada. Agora, essa é a diferença fundamental entre a exposição e a argumentação. Porque na argumentação, a gente tem aqui, ó, emissão. Ele vai emitir pontos de vista. Ele vai botar a opinião dele em primeiro plano. Ele vai falar sobre determinado assunto? Vai. Mas sendo protagonista e não um mediador. Vocês viram ali, ó, lá na expositiva, a palavra-chave é mediador. Aqui não. Aqui ele é um argumentador. Coloquem aí, ó. Argumentador. Beleza? O autor, ele ganha esse caráter de protagonista. Ele fala sobre o assunto, mas é na perspectiva da opinião dele, ok? Prof, me dá mais algumas características? Claro, é a defesa da tese. Nós temos uma tese, né? Por exemplo, sei lá, a sociedade está cada vez mais chegando próxima da igualdade de gênero. É uma tese. Tá, mas eu quero argumentos, Polly, que comprovem a sua tese. Entendeu a lógica? Porque essa perspectiva de que a sociedade está chegando cada vez mais à igualdade de gênero é você que está trazendo. É uma perspectiva sua. E aí eu preciso que você comprove, que você defenda essa tese. E como é que você vai fazer isso, gente? Com argumentos. Com argumentos, beleza? Com argumentos, com opinião, ok? Prof, dá exemplos de gêneros pra gente? Claro. Essa é exatamente a diferença entre resenha e resumo. Os dois são gêneros, só que resumo, você só tem ali informação. A resenha não. Além de você saber sobre determinado assunto, você vê nitidamente o ponto de vista do autor. Quando o professor na sua sala pedir para você fazer uma resenha sobre um determinado livro, você ainda ao final precisa recomendar ou não, porque é de acordo com a sua perspectiva. Entendeu? O resumo só expõe. E a resenha, além de falar sobre, sei lá, determinada coisa, você precisa o tempo inteiro emitir a sua opinião. É o que vocês também mais fazem hoje, que é a dissertação argumentativa. Ah, prof, agora faz todo sentido.
Então, a dissertação argumentativa é um gênero cuja tipologia argumentativa é a predominante? Perfeito. Aqui, dissertação argumentativa. Show de bola? Maravilhoso. Bom, gente, artigo de opinião. Sabe os artigos que são publicados em revistas? Artigo de opinião. É inclusive a diferença entre artigo de opinião e artigo científico. Ó. Vamos botar o artigo científico aqui em cima? Porque o artigo científico é só para divulgar alguma coisa, né? Algum feito da ciência. Você vai falar sobre determinada coisa numa perspectiva científica. Falar, expor sobre aquele fenômeno científico. Agora, o artigo de opinião, o nome já diz. Você vai falar sobre determinada coisa, mas opinando, emitindo seu ponto de vista o tempo inteiro, sendo crítico. Eu coloquei opinião aqui, né? Mas é opinião, ok? Não se esqueçam aqui de senso crítico. Você precisa ser crítico, sabe? Crítico, o tempo inteiro. Você questionar as coisas. Perguntar, mas por que isso está acontecendo assim? Por que a sociedade não se comporta de determinada forma? Então, postura ativa para você poder argumentar, tá? E claro, isso aqui é o bônus. Bônus, que é a tipologia dialogal. Tipologia dialogal, o nome já diz, tá? Diálogo. Tá vendo? Diálogo entre emissor e receptor. Então, aqui, o receptor. É aqui que você tem, por exemplo, os travessões, sabe? Para você poder validar essa fala. Mas não são somente os travessões que marcam essa interlocução, não, tá, gente? Não são somente os travessões, não. Você vai, além dos travessões, já viram as aspas? Né? As aspas, você tá lendo um livro, e aí tem a parte lá da fala dos personagens, aí você tem um fragmento ali com a tipologia dialogal. Por exemplo, de gênero, prof, eu preciso de gênero, claro, vamos pegar aqui gênero. Vou colocar aqui podcast. Podcast é um gênero. Tá vendo? Vamos colocar até entre aspas, porque é um estrangeirismo. Podcast é um gênero, tá, gente? E aí, prof, mas que gênero é esse? Gente, é o gênero. Vamos botar aqui a câmera pra cima. Em que você Opa! De novo, né? Sair, vamos do slide atual e vamos voltar. Voltei. Queria afastar a câmera só para vocês olharem aqui. Agora eu consegui. Então, podcast, tá? Podcast é aqui que você vai ter, por exemplo, chat. Mudou a cor de novo. E aí, quando você tem essa interlocução, né? Esse debate, essa marca ali de interlocução, você tem a tipologia dialogal. Mas isso aqui é de bônus, tá? Foquem nas 5 primeiras, principalmente na expositiva e na argumentativa para vocês arrasarem. Beleza, meus amores? E aí eu fico por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre estrutura... Não, sobre... A gente vai entrar em morfologia. Tranquilos, amores? Um cheiro no cangote. Hasta luego!